Na manhã de 25 de junho de 2009, um dos homens mais famosos do mundo estava morto num quarto de mansão em Los Angeles. Michael Jackson tinha 50 anos. Ao lado dele, Conrad Murray, o cardiologista que ganhava US$ 150 mil por mês para cuidar de sua saúde. Tentava justificar aos paramédicos por que havia demorado tanto para chamar ajuda e por que havia omitido informações cruciais sobre o que tinha administrado no paciente. Naquele momento, a investigação ainda estava longe de começar. Mas a pergunta central já estava formulada: como se deixa um paciente morrer num quarto de hotel enquanto se está pago para salvá-lo? Murray havia conhecido Jackson em 2006, em Las Vegas, quando tratou a filha do cantor durante uma indisposição. 3 anos depois, Jackson estava se preparando para repetir a turnê This Is It. 50 shows que precisavam ser um renascimento. O problema era que ele não conseguia dormir. Décadas de pressão, performances e uso de medicamentos haviam comprometido seriamente o sono. E Jackson queria uma solução específica: Propofol, o anestésico cirúrgico que ele chamava de leite pelo líquido branco no frasco. Propofol não é um sonífero, é usado para induzir inconsciência em cirurgias, administrado em ambiente hospitalar com monitoramento cardíaco, oxímetro, equipamento de ressuscitação e anestesista presente. Não existe protocolo médico que justifique seu uso residencial para tratar insônia. Murray sabia disso, concordou mesmo assim. Noite após noite, Murray montava um improvisado sistema de gotejamento intravenoso no quarto de Jackson, sem monitor cardíaco, sem alarme de oximetria, sem equipamento de emergência. Usava apenas um leitor de pulso portátil. Por semanas, Jackson foi posto para dormir com anestesia cirúrgica num quarto de casa, e Murray ficava de plantão. Qualquer anestesista consultado sobre esse protocolo usaria uma palavra só para descrevê-lo: indefensável. Murray não era anestesista, não tinha o treinamento, o equipamento, nem o suporte para administrar Propofol fora de ambiente hospitalar. O que ele tinha era um contrato e um paciente que pagava bem. Na noite de 24 para 25 de junho, Jackson havia ensaiado até tarde e estava agitado. Murray administrou uma série de sedativos: diazepam, lorazepam, midazolam, sem resultado. Por fim, cedeu e aplicou Propofol por volta das 10h40 da manhã. O que aconteceu nas horas seguintes é reconstituído principalmente pelos registros do celular de Murray. Ele estava ao telefone, enviando mensagens, falando com a namorada, com o consultório. Os registros mostram que Murray esteve desatento ao paciente por pelo menos 45 minutos, possivelmente mais. Quando voltou a observar Jackson, o cantor havia parado de respirar. Em vez de chamar o socorro imediatamente, Murray passou minutos recolhendo frascos e escondendo evidências do uso de Propofol. Fez ressuscitação cardiopulmonar com Jackson deitado na cama. Superfície mole, ineficaz para o procedimento. Quando os paramédicos chegaram, Murray disse que havia administrado apenas lorazepam, não mencionou o Propofol. Essa omissão impediu que a equipe de emergência tomasse as decisões certas. Jackson foi declarado morto no hospital. O julgamento de Murray, em 2011, virou espetáculo global. A defesa argumentou que Jackson havia se auto-administrado a dose fatal enquanto Murray saía do quarto. Os promotores apresentaram os registros telefônicos, os depoimentos de especialistas em anestesia e a cadeia de decisões de Murray como evidência de negligência grave e sistemática. Em 7 de novembro de 2011, Murray foi condenado por homicídio culposo e sentenciado a 4 anos. Com superlotação carcerária, cumpriu 2. Suas licenças médicas foram revogadas nos Estados Unidos. Em 2023, Murray abriu uma clínica em Trinidad e Tobago, país onde ainda possuía registro ativo, e voltou a atender pacientes. Ele nunca assumiu responsabilidade pela morte de Jackson. Escreveu um livro, concedeu entrevistas, afirmou que Jackson acidentalmente se matou e que ele foi usado como bode expiatório. Os fatos documentados dizem o contrário. Murray transformou um quarto em sala de cirurgia sem nenhum dos recursos necessários. Abandonou o paciente por tempo suficiente para que ele morresse, escondeu evidências e mentiu para os paramédicos. Michael Jackson tinha problemas sérios de saúde e dependência de medicamentos, e isso é parte da história. Mas a última série de decisões que levou à sua morte foi tomada por Conrad Murray, em tempo real, a cada escolha que fez naquela manhã. O médico que escolheu o salário em vez do protocolo e a conveniência pessoal no único momento decisivo em que importava estar presente.
Em 2013, policiais que faziam uma abordagem de rotina em uma rodovia de Illinois encontraram no banco do passageiro de um carro algo que transformou uma parada simples em prisão imediata: uma pistola calibre 45 carregada e 50 munições. O motorista era um médico, ou havia sido. Anthony Garcia havia perdido sua carreira anos antes e, segundo a acusação, passou esse tempo todo planejando quem pagaria por isso. Garcia se formou em medicina pela University of Utah em 1999. Brilhante nos estudos, desastroso nas relações. Sua primeira residência em Nova York durou 6 meses antes de ele ser forçado a sair por conduta imprópria. Ele chegou então ao programa de patologia da Creighton University Medical Center em Omaha, Nebraska, e lá também não durou. O diretor do programa, Dr. William Hunter, e o colega Dr. Roger Brumbeck assinaram sua demissão em 2001. A chefe de departamento o descreveu depois como o pior residente em seus 40 anos de carreira. Para Mauai, a maioria das pessoas, isso seria uma derrota humilhante. Para Garcia foi algo diferente. Foi, segundo tudo indica, uma sentença que ele decidiu reverter à sua maneira. Nos anos seguintes, Garcia acumulou rejeições, tentou outras residências, teve licenças médicas negadas em múltiplos estados. Enquanto a carreira não saía do lugar, algo crescia internamente, uma narrativa em que ele era a vítima e Hunter e Brumbeck eram os responsáveis por tudo. Por 7 anos, essa ideia fermentou. Em 13 de março de 2008, Garcia dirigiu de Louisiana até Omaha. Havia planejado a viagem com cautela. Entrou na casa do Dr. William Hunter. O médico não estava. Quem estava era o filho dele, Thomas Hunter, de 11 anos, e a governanta da família, Shirley Sherman, de 57. Garcia esfaqueou os dois até a morte. Uma criança e uma mulher que não tinham a menor relação com sua demissão morreram porque estavam no lugar errado. A cena foi investigada. Nenhum suspeito identificado. O caso esfriou. Garcia voltou para a sua vida. 5 anos se passaram. Nos registros, Garcia aparecia como alguém que havia tentado seguir em frente. Empregos aqui e ali, rotina aparente. Nada que chamasse atenção. Mas em maio de 2013, no Dia das Mães, ele estava de volta a Omaha. Desta vez entrou na casa do Dr. Roger Brumbeck e de sua esposa, Mary. Os dois estavam em casa. Garcia os matou da mesma forma. 2 ataques, 2 endereços diferentes. Todos os alvos com conexão direta ou indireta ao departamento de patologia da Creighton. Os investigadores que trabalhavam no segundo crime refizeram o caminho do primeiro e perceberam o padrão. Compilaram uma lista de todos os residentes que haviam sido desligados do programa. O nome de Garcia apareceu. Rastrearam seus movimentos. Colocaram ele em Omaha durante ambos os crimes. Em julho de 2013, foi preso na rodovia de Illinois com a arma carregada no carro. Nos anos que se seguiram, peritos discutiram se ele estava a caminho de mais um alvo. No julgamento de 2016, a defesa tentou criar dúvidas. Não havia testemunhas oculares, nenhuma confissão, nenhuma prova material direta ligando Garcia às facadas, mas o conjunto de evidências circunstanciais era denso: os deslocamentos, os padrões, a ausência de qualquer outro vínculo que explicasse os crimes. O júri condenou em todas as acusações: 4 homicídios em primeiro grau e outros 5 crimes. Durante a fase de determinação da pena, Garcia pareceu dormir, enquanto familiares das vítimas descreviam suas perdas. Em outubro de 2018, foi sentenciado à morte por um painel de 3 juízes. Um dos magistrados desmaiou de emergência médica durante a sessão, um detalhe que ninguém no tribunal deixou de notar. Garcia aguarda a execução no Tecumseh State Correctional Institution, em Nebraska. Seus recursos foram negados repetidamente, o mais recente, em dezembro de 2024. Ele continua alegando problemas de saúde mental e erros na defesa. Os tribunais não encontraram mérito em nenhum dos argumentos. 4 pessoas morreram porque um homem não conseguiu aceitar que havia sido demitido, uma criança de 11 anos, uma governanta que estava apenas fazendo seu trabalho, um casal que envelheceu junto e foi encontrado morto no próprio lar. Anthony Garcia passou anos construindo a narrativa de que era a vítima, que sua carreira havia sido roubada, que os responsáveis precisavam responder. O que ele nunca pareceu processar, nem no julgamento, nem durante os anos que antecederam os crimes, foi que Thomas Hunter tinha 11 anos e nenhuma relação com sua demissão, que Shirley Sherman estava apenas cuidando de uma casa, que Mary Brumbeck havia construído uma vida inteira que não tinha nada a ver com os conflitos de um departamento médico. Nenhuma dessas pessoas assinou qualquer papel, nenhuma delas tomou qualquer decisão sobre sua carreira. Elas morreram porque eram alcançáveis. As únicas vítimas reais jamais tiveram a chance de se defender.
Durante mais de 20 anos, os moradores de Hyde, uma pequena cidade no noroeste da Inglaterra, tinham um médico de família em quem confiavam plenamente. Harold Shipman fazia visitas domiciliares, conhecia os nomes dos netos, ficava para uma xícara de chá. Era o tipo de médico que parecia ter saído de outro tempo, presente, paciente, dedicado. Quando uma de suas pacientes idosas morria, a família se consolava pensando que ela havia partido em paz com o bom Dr. Shipman ao lado. O número dessas mortes, no entanto, era impossível de ignorar indefinidamente. Shipman nasceu em Nottingham em 1946. Aos 17 anos, assistiu à morte de sua mãe por câncer de pulmão. Médicos administravam morfina para aliviar a dor dela nos dias finais, um detalhe que ganharia um significado diferente décadas depois. Formou-se em medicina, casou-se com Primrose, estabeleceu-se como clínico geral e construiu a reputação que o tornaria invisível para qualquer suspeita. Em 1976, houve um episódio que deveria ter encerrado a carreira de Shipman. Ele foi condenado por falsificar receitas de petidina, um opioide potente, para uso próprio. Teve a permissão para prescrever substâncias controladas temporariamente revogada. O General Medical Council o deixou voltar a exercer a medicina após um período de reabilitação. Essa decisão custaria centenas de vidas. Nos anos 1990, Shipman tinha sua própria clínica em Hyde, com mais de 3.000 pacientes cadastrados. Seu método era simples e, por isso mesmo, difícil de detectar. Ele visitava pacientes idosas, a grande maioria mulheres, em suas casas em consultas de rotina, enquanto estavam sentadas em suas próprias poltronas, cercadas de fotos e objetos familiares. Shipman injetava nelas doses maciças de diamorfina, morfina de grau médio. Em minutos elas morriam. Em seguida, ele alterava os prontuários, atribuindo as mortes a doenças cardíacas ou derrames. Como médico responsável, ele próprio assinava os atestados de óbito. A investigação oficial que viria depois confirmaria no mínimo 215 assassinatos. Estimativas mais amplas apontam para algo próximo de 260. Shipman não matava em surtos ou crises, matava metodicamente ao longo de anos, intercalando semanas sem crimes com semanas em que poderia matar mais de uma vez. Era uma operação silenciosa, escondida dentro da rotina mais ordinária da medicina de atenção básica. As primeiras suspeitas vieram de uma fonte improvável, o agente funerário local. Ele notou que os pacientes de Shipman morriam em proporção muito acima do esperado e, de maneira estranha, eram frequentemente encontrados totalmente vestidos, sentados eretos em cadeiras como se tivessem simplesmente parado no meio de uma frase. Quando as preocupações foram levadas adiante, as investigações não chegaram a lugar nenhum. Shipman era respeitado demais, estabelecido demais. Quem acreditaria que o médico mais confiável da cidade era um assassino em série? A queda veio de um ato de ganância que ele não deveria ter cometido. Em 1998, depois de matar Kathleen Grundy, ex-prefeita de 81 anos, Shipman falsificou o testamento dela, deixando toda a herança para si mesmo. A falsificação era tão grosseira, mal executada, com linguagem inadequada, que a filha de Grundy, advogada, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela procurou a polícia. O corpo foi exumado. O laudo toxicológico revelou níveis letais de morfina. A investigação que se seguiu escavou décadas de horror. Corpo após corpo foi exumado. Cada exame trazia o mesmo resultado: morfina em doses que não tinham justificativa médica. Shipman havia passado anos acumulando o medicamento, prescrevendo para pacientes que nunca o recebiam, construindo um arsenal que utilizava em visitas domiciliares. No julgamento de 1999 a 2000, Shipman não demonstrou emoção nem arrependimento, manteve a inocência até o final, foi condenado por 15 assassinatos e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em 13 de janeiro de 2004, um dia antes de seu 58º aniversário, Harold Shipman se enforcou em sua cela na Wakefield Prison. Levou seus segredos. Nunca explicou por quê. Se havia um senso de onipotência, uma compulsão, uma racionalização de que estava aliviando os sofrimentos, nada disso ficou registrado. O caso gerou reformas profundas no sistema médico britânico, mudanças na emissão de atestados de óbito, no controle de substâncias controladas, na supervisão de clínicos gerais. Mas a ruptura mais fundamental foi outra. Harold Shipman não destruiu apenas centenas de vidas, destruiu algo que a medicina depende para funcionar: a capacidade do paciente de confiar completamente em quem cuida dele.
Em fevereiro de 2010, agentes federais chegaram a uma clínica em West Philadelphia com um mandado de busca relacionado a tráfico de medicamentos. Não era uma operação de saúde pública, não havia suspeita de assassinato. O que eles encontraram quando entraram no Women's Medical Society foi tão perturbador que investigadores experientes descreveram a cena em depoimentos posteriores como algo que não conseguiam tirar da cabeça. O cheiro chegava antes de qualquer visão. Urina, decomposição, algo químico misturado com algo orgânico. O piso estava manchado de sangue, gatos circulavam livremente pelo espaço e deixavam rastros por toda parte, instrumentos cirúrgicos enferrujados, mesas de procedimento com revestimentos rasgados e impregnados de fluidos corporais, uma clínica médica que não havia sido inspecionada pelo estado da Pensilvânia em mais de 15 anos. E então havia as prateleiras, fileiras de frascos de vidro contendo pés humanos seccionados, categorizados, preservados. Nos freezers e geladeiras, os restos de 47 fetos armazenados em potes de comida de gato, garrafas de leite, sacos plásticos. Kermit Gosnell tinha 70 anos quando foi preso. Era médico há décadas em uma das comunidades mais carentes de Filadélfia. Apresentava-se como alguém que servia quem não tinha para onde ir. Mulheres pobres, imigrantes, adolescentes sem recursos, pessoas que a medicina formal havia ignorado. Havia algo de verdade nisso. E havia, encoberto por isso, uma operação que os promotores descreveram como uma casa de horrores. Gosnell realizava abortos tardios e legais em mulheres com 24, 30, às vezes 35 semanas de gestação, muito além do limite legal estabelecido pela Pensilvânia. O procedimento que ele utilizava envolvia induzir o trabalho de parto, aguardar o nascimento do bebê e então, segundo testemunhos de ex-funcionários, usar uma tesoura para seccionar a medula espinhal da criança. Gosnell chamava isso de snipping. Um funcionário testemunhou que ele fez uma piada sobre um bebê nascido tão grande que poderia caminhar até o ponto de ônibus. A clínica operava sem licenças adequadas. O pessoal não era treinado para os procedimentos que realizava, incluindo uma estudante de ensino médio de 15 anos que administrava anestesia. As pacientes recebiam combinações perigosas de medicamentos em doses não monitoradas. Muitas sofreram perfurações de órgãos, infecções graves, lesões permanentes. 2 mulheres morreram. Karnamaya Mongar, uma refugiada de 41 anos, morreu de overdose de anestésicos administrados por funcionários sem qualificação. Semika Shaw, de 22 anos, morreu depois que Gosnell perfurou seu útero. Quando Mongar entrou em parada cardíaca dentro da clínica, o desfibrilador estava quebrado, ninguém sabia fazer ressuscitação cardiopulmonar e Gosnell atrasou a chamada ao serviço de emergência. Ela morreu enquanto ele tomava decisões. Por décadas, denúncias chegaram ao Estado. Ex-pacientes relataram lesões. Outros médicos levantaram questões. Funcionários de saúde pública receberam avisos. Nada aconteceu. O Departamento de Saúde da Pensilvânia havia decidido, por razões políticas, suspender as inspeções em clínicas de aborto. Gosnell operou com total impunidade porque o sistema criou, através da inação, as condições para que ele continuasse. No julgamento de 2013, o testemunho foi tão perturbador que jornalistas inicialmente se recusaram a cobri-lo, o que gerou acusações de omissão da mídia e um debate paralelo sobre como o caso havia permanecido invisível por tanto tempo. Gosnell foi condenado por 3 assassinatos de bebês nascidos vivos, homicídio culposo pela morte de Mongar e centenas de violações das leis de aborto do Estado. Para evitar a pena de morte, Gosnell renunciou ao direito de apelar e foi sentenciado a 3 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Cumpre sua pena no SCI Huntingdon, na Pensilvânia. O caso deixou uma série de reformas regulatórias em seu rastro, mas a pergunta que permanece é mais difícil do que qualquer mudança legislativa consegue responder. Como uma operação dessas escala, durante 30 anos, em uma cidade grande com reclamações documentadas, com mortes, com um rastro de lesões que levava diretamente a um endereço específico, sem que o Estado intervenha? A resposta que os investigadores e promotores foram obrigados a articular é desconfortável, porque ninguém quis ver, porque as vítimas eram pobres, imigrantes, sem documentos, sem voz, porque o tema era politicamente inconveniente, porque a burocracia criou uma lacuna e Gosnell viveu dentro dela por décadas. Gosnell explorou exatamente as pessoas que os sistemas de saúde pública existem para proteger, e o sistema, por anos, olhou para o outro lado.
Existem crimes que chocam pela brutalidade, e existem crimes que perturbam de uma maneira diferente, não pela violência explícita, mas pela perversão completa do papel de quem comete. Janine Jones era enfermeira pediátrica. Seu trabalho era proteger bebês. O que ela fez com esse acesso é uma das histórias mais perturbadoras da medicina americana. Jones nasceu em 1950 em San Antonio, Texas, e encontrou no trabalho hospitalar um sentido de propósito que parecia genuíno. Era intensa, presente, dedicada. Quando um bebê entrava em crise, Jones estava lá. O problema, que levaria anos para ser reconhecido, era que, com frequência demais, as crises aconteciam no plantão dela. Em 1978, Jones começou a trabalhar na unidade de terapia intensiva pediátrica do Bexar County Hospital. Em pouco tempo, a ala registrava um número anormal de mortes e emergências. Bebês que se recuperavam bem entravam em parada cardíaca. Crianças estáveis paravam de respirar. A característica em comum: os episódios aconteciam quase exclusivamente durante os turnos de Janine Jones. Outros profissionais começaram a chamar de plantão da morte. Análises estatísticas posteriores concluiriam que pacientes internados quando Jones estava de serviço tinham 10 vezes mais chance de morrer. A arma que ela usava era a succinilcolina, um paralisante muscular potente que bloqueia a respiração. Jones injetava a substância diretamente nos acessos venosos das crianças e então, quando o bebê entrava em colapso, assumia o papel de heroína. Corria para reanimar, pedia ajuda, ficava nos corredores consolando famílias. A adrenalina, a atenção, o reconhecimento. Era isso que ela buscava, segundo a reconstrução posterior de psicólogos e investigadores. Ela também utilizou digoxina para induzir problemas cardíacos e heparina para provocar sangramentos internos. A administração do hospital sabia que os números não faziam sentido. Não chamaram a polícia, não abriram investigação formal, pediram silenciosamente a demissão de toda a equipe de enfermagem licenciada da ala, incluindo Jones, e deixaram o problema sair pela porta dos fundos. Jones foi embora sem uma ficha, sem um registro, sem nenhuma sinalização para outros empregadores. Ela foi contratada por uma clínica pediátrica recém-aberta em Kerrville, Texas, pela doutora Kathleen Holland. Em menos de um mês, 8 crianças que haviam ido à clínica para procedimentos de rotina desenvolveram emergências que colocavam suas vidas em risco. A mais devastadora foi Chelsea McClellan, uma menina de 15 meses levada pela mãe para uma vacinação de rotina. Jones aplicou 3 injeções de succinilcolina. O coração da criança parou. Foi a morte de Chelsea que finalmente derrubou a estrutura. A doutora Holland encontrou marcas de punção em um frasco de succinilcolina que não tinha nenhum uso legítimo na clínica. Foi a polícia. Investigadores que começaram a rastrear o histórico de Jones encontraram um rastro que atravessava hospitais e cidades. Em 1984, Jones foi condenada pelo assassinato de Chelsea McClellan e sentenciada a 99 anos de prisão. Recebeu pena concorrente de 60 anos por quase matar outra criança rolando santo. O que não estava no cálculo das famílias, dos investigadores nem da própria Jones. Uma lei estadual que tornava obrigatória a liberação após cumprimento de 1/3 da sentença por superlotação carcerária. Em 2017, quando Jones se aproximava da data de soltura prevista para 2018, o horror voltou a ser público. Promotores agiram. Ela foi indiciada por 5 assassinatos adicionais cometidos durante o período no Bexar County Hospital. Em janeiro de 2020, Jones se declarou culpada pelo assassinato de Joshua Sawyer, um bebê de 11 meses, e foi sentenciada à prisão perpétua. A próxima data de elegibilidade para liberdade condicional está prevista para 2037, quando ela teria 87 anos. Jones nunca demonstrou arrependimento real, nunca explicou de forma satisfatória o que motivava suas ações. O diagnóstico que os especialistas articulam com mais frequência é síndrome de Munchausen por procuração, a criação deliberada de crises médicas em outras pessoas para atrair atenção e cuidado sobre si mesmo. É uma explicação clínica, não é por nenhum critério um consolo para as famílias que confiaram seus filhos a ela e nunca os trouxeram de volta para casa. O que o caso de Janine Jones também revela é uma falha institucional que se repete em outros contextos. A decisão do Bexar County Hospital de dispensar silenciosamente toda a equipe em vez de acionar as autoridades foi uma proteção institucional que custou vidas. Jones saiu do hospital sem nenhum registro oficial que impedisse sua contratação em outro lugar. Quando chegou à clínica de Kerrville,
Chelsea McClellan não tinha como saber que a enfermeira que lhe aplicaria as injeções havia deixado um rastro de mortes no hospital anterior. Ninguém havia dito nada. 5 histórias, 5 profissionais de saúde, 5 traições diferentes, ao juramento, à confiança, à vida humana. O que une esses casos não é apenas o crime, é o tempo que cada um deles levou para ser descoberto, os sinais ignorados, as instituições que sabiam ou deveriam saber e não agiram. Se este vídeo te fez pensar, nos conta nos comentários qual desses casos você achou mais perturbador e por quê. Não existe resposta errada. É exatamente esse tipo de conversa que faz esse canal existir. Se você chegou até aqui, já sabe o que este canal faz. Mergulhos sérios, bem pesquisados em casos que merecem ser entendidos, não apenas consumidos. Se isso é algo que você quer continuar assistindo, se inscreve e ativa o sininho. Cada like ajuda o vídeo a chegar em mais gente. E antes de você ir, qual desses sistemas de proteção, hospitalar, regulatório, jurídico, você confia menos depois de ter assistido a este vídeo?